Bomba do dia, o Bolsonaro foi hoje no domingo, acaba de ser denunciado no Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional, pelos crimes de genocídio e crime contra a humanidade. Mais do que isso, a denúncia foi feita por mais de 50 entidades brasileiras e internacionais, entre elas a Unisaúde, que é uma entidade brasileira que reúne centenas de milhares de trabalhadores da saúde no Brasil. Então é uma denúncia do Bolsonaro por genocídio nessa pandemia, que é feita principalmente por trabalhadores da saúde, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que mais sofrem. Então, a denúncia é muito bem fundamentada, não é uma denúncia para fazer pressão política no Bolsonaro, não é. As pessoas, os representantes que enviaram a denúncia falaram, não, a gente não quer saber de pressão política, a gente fez uma denúncia técnica para que o Bolsonaro seja condenado e para também que, se ele quiser evitar essa condenação, ele mude completamente de postura. Mas a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro porque tem muitas provas de que o Bolsonaro teve sim intenção de cometer um genocídio ou de que pessoas morressem. E aí, quando são milhares de pessoas, como é nessa pandemia que ainda está na primeira onda no Brasil, a gente ainda nem teve a segunda, terceira, quarta ondas como é numa pandemia, e aí se eu for falar como está a segunda onda nos outros países, as pessoas vão realmente ficar alarmadas aqui no Brasil, e já morreram 85 mil pessoas. Então imagina depois, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Mas antes de eu falar aqui sobre essa denúncia, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha só, hoje eu fui visitar o outdoor que os colaboradores do Plantão Brasil ajudaram a colocar numa das principais avenidas de Maceió. Eu gravei um vídeo lá e eu vou mostrar aqui para vocês. Uma das principais de Maceió, que é financiada pelos membros do canal Plantão Brasil. A gente não tem medo do Bolsonaro e vamos pra cima dele. Se você quiser ver outdoor contra o Bolsonaro em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, apoia o canal, se inscreve no canal. Se quiser apoiar financeiramente, porque precisa, eu vou deixar os links na descrição do canal e nos vídeos do canal sempre tem conta bancária e como contribuir para que a gente consiga encher todo o Brasil de outdoor contra o Bolsonaro, para furar a bolha, para que todo mundo veja os crimes desse genocida. Pois bem, esse é o outdoor. Quem quiser apoiar tem link na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Aqui a gente não apenas dá notícia, a gente faz ações. O Plantão Brasil é um canal de ativismo contra o governo Bolsonaro e a favor do Brasil de esquerda. Então, um segundinho e você se inscrevendo, você já ajuda muito, muito mesmo, porque quando você se inscreve, é melhor até do que compartilhar às vezes, porque o YouTube, quando alguém se inscreve no vídeo, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo está bombando e vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Então você se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, é como se você tivesse compartilhado o vídeo para mais umas 2 ou 3 mil pessoas. Então um segundinho de graça, se inscreve, aproveita também, curte o vídeo e deixa o seu comentário. Agora vamos falar sobre a denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal de Haia. Olha só, a denúncia foi apresentada por mais de 50 entidades brasileiras e estrangeiras e a denúncia lista várias coisas. Primeiro, que o Bolsonaro tratou a pandemia com descaso desde o começo. Aí citam exemplos de que ele chamou a pandemia de gripezinha, de que quando atingiu 10 mil mortos ele falou, e daí? E depois ele falou que não era coveiro e cita todo o descaso do Bolsonaro com tudo isso. Depois a denúncia cita que, e aí não tem defesa para o Bolsonaro, não tem defesa. Imagina isso num julgamento que é praticamente para ver se o Bolsonaro teve dolo, ou seja, se ele teve intenção de que mais pessoas morressem, ou se ele não teve a intenção. E se não teve a intenção, se foi um erro muito grotesco pelo qual ele deva ser condenado, ou se foi um erro mais ou menos, aquele erro que, não foi culpa dele, tudo bem, vamos ver. Mais de 80 dias o Brasil não tem um ministro da saúde durante a maior pandemia do século, dos últimos 100 anos. O Brasil não tem ministro da saúde, a denúncia fala disso. E fala também que os outros ministros da saúde saíram por tentar, até certo ponto, usarem a ciência para tomar decisões. O Mandetta usava sempre a ciência, falava sobre isolamento, que deveria haver lockdown e tudo mais. E o Bolsonaro pressionava para não haver, e fez o Mandetta sair. Aí o Nelson Tait foi por conta da cloroquina. Ele falou, olha, tem estudos no mundo que mostram que a cloroquina não funciona. E ele não queria colocar um protocolo para que todo médico do Brasil receitasse cloroquina. Então o Tait foi demitido, primeiro ele foi fritado pelo gabinete do ódio, aí foi demitido, e veio o Pazuello, que é ministro interino há 80 dias, que já tem 70 mil mortes nas costas do Pazuello. E o Pazuello, a primeira coisa que ele fez foi
colocar o protocolo da cloroquina. E hoje, inclusive, saiu uma matéria, e aí imagina que isso tudo é prova contra o Bolsonaro. Hoje saiu uma matéria na Folha que mostra profissionais da saúde, inclusive uma diretora de hospital pediu demissão, porque eles falaram, olha, metade dos pacientes vem aqui e eles não querem saber de pesquisa científica, não querem saber de nada, eles vêm aqui tranquilos e falam, me dá cloroquina. Da cloroquina que é a cura. E aí eles vêm e insistem, e 46% dos profissionais da saúde falaram que sofrem muita pressão para receitar a cloroquina. Mais do que isso, o Ministério da Saúde também pressiona para que os médicos receitem a cloroquina. Então isso também está na denúncia contra o Bolsonaro, o fato de que ele pressiona a cloroquina, o fato de que ele tirou os ministros da saúde por conta de brigas, porque eles não queriam seguir o bolsonarismo, eles não queriam negar a doença, e colocou um interino. Então o Brasil não tem um ministro da saúde por 80 dias já, são quase 3 meses sem ministro da saúde. Também listam uma série de ações do Bolsonaro na pandemia, por exemplo, não fornecer EPI, que é equipamento de proteção individual. E a denúncia toda fala que trata o Brasil como um grupo, porque na descrição da ONU, como eles descrevem um país, é um grupo de pessoas, e o Bolsonaro está afetando esse grupo de pessoas com todas essas ações do Bolsonaro. Mais do que isso, dentro desse grupo de pessoas, que são os 200 milhões de brasileiros, estão sendo afetadas não só com genocídio, que é a morte, mas crimes contra a humanidade. O que é crime contra a humanidade? É o fato de, por exemplo, eu, Thiago, se eu pegar a doença, eu ficar dias e dias no hospital, várias pessoas, milhares de pessoas, ficarem dias e dias no hospital, gente que não morreu, mas está chorando a morte de parentes, gente que perdeu o trabalho, gente que está tendo sequelas até hoje por causa da doença. Tudo isso são crimes contra a humanidade que não são o genocídio em si. São crimes, assim, aliados ao genocídio. Então, são dois crimes, o genocídio e os crimes contra a humanidade. Olha só como é que tá. Mas dentro desse grupo de 200 milhões de brasileiros tem um grupo específico, que é o grupo de profissionais da saúde. E esse grupo específico também está sendo vítima das políticas do governo Bolsonaro, porque eles não têm os equipamentos de proteção individual, o governo não está fornecendo, ou está fornecendo menos do que deveria, porque o Ministério da Saúde, até o dia 24 de julho, quer dizer, eles terminaram de redigir o papel 2 dias atrás, e hoje, no domingo, já era noite lá na Suíça, quando protocolaram essa denúncia no Tribunal de Haia. E aqui no Brasil é finzinho da tarde. E aí eles falaram, o governo gastou só 30% da verba e não tá faltando equipamento de proteção individual, tá faltando máscara, tem médico que tem que comprar a própria máscara, aquela outra máscara de plástico, de acrílico que cobre o rosto inteiro, tem que comprar os próprios equipamentos, não há testes de assintomáticos, o Brasil não tem uma política de testar pessoas assintomáticas, foi provado na China e por vários estudos, e depois na Coreia também, que as pessoas assintomáticas são as que mais espalham o vírus, e aí para piorar vem um ministro e fala que não, os assintomáticos não espalham o vírus. Depois de tudo que a Organização Mundial da Saúde falou, o ministro Pazuello falou na semana passada que não, o assintomático não precisa ser testado porque eles não espalham o vírus. Vários estudos já provaram que eles são os que mais espalham exatamente porque são assintomáticos, eles não tomam os cuidados necessários para evitar que o vírus se espalhe, porque quando alguém já está com sintomas, se a pessoa tiver qualquer consciência, ela começa a usar máscara, ou se tiver mais consciência ainda, ela se isola. E os assintomáticos não, eles não sabem que tem o vírus e eles acabam transmitindo para muito mais gente. E o Bolsonaro nega isso. Então tudo isso está muito bem protocolado, é um documento de 64 páginas e a denúncia foi protocolada hoje. E agora o que acontece? O que acontece é o seguinte, o Tribunal de Haia o Tribunal Penal Internacional, eles vão analisar a denúncia toda, eles recebem várias denúncias por ano, centenas de denúncias por ano, e pouquíssimas delas são aceitas. Mas a do Bolsonaro é muito difícil que não seja aceita. É muito, muito difícil, porque o Bolsonaro está sendo detonado no mundo inteiro pela postura dele diante da pandemia. O Financial Times fez matéria de capa dizendo que o Bolsonaro era o pior presidente do mundo. O The Economist também fez matéria de capa falando que o Bolsonaro estava levando o Brasil para a ruína. E aí, eu estou falando de 2 diários que são os 2 maiores jornais de economia do mundo, assim, disparados. Os 2 maiores do mundo, os 2 mais famosos. E eles analisavam o lado econômico, mas também, e principalmente, o lado das vidas, porque se muita gente morre, é ruim para a economia. Aí, o New York Times, também várias matérias de capa contra o Bolsonaro, colocaram um vídeo do
o Felipe Neto só falando sobre como o Bolsonaro é muito pior do que o Trump na condução da pandemia, e esse vídeo ficou lá mais de 24 horas na página inicial do New York Times, assim, na primeira, você entra, era o vídeo do Felipe Neto falando, detonando o Bolsonaro em inglês lá. E, inclusive, no dia seguinte também estava o vídeo lá na capa, e na capa do jornal impresso fizeram uma matéria gigantesca sobre o vídeo, sobre como o Bolsonaro é o pior governante do mundo durante essa pandemia. Então, há centenas de provas. E aí, também falaram da insistência do Bolsonaro com a cloroquina e de como o Bolsonaro tenta passar uma sensação de que a pandemia é uma coisa banal, é só uma gripe, é uma coisa que vai passar, não tem problema, pode sair na rua. E aí as pessoas, aí são milhões de pessoas, tem 200 milhões de pessoas no Brasil, o Bolsonaro tem 30% de aprovação, a gente fala de pelo menos 60 milhões de pessoas que acreditam no que ele fala e que simplesmente falam, essa é uma gripezinha, a gente pode sim sair na rua, não tem problema nenhum. Eu hoje, quando eu fui gravar esse vídeo com outdoor, eu tive que andar, fica 1,5 km de casa mais ou menos, eu tive que andar. Eu fui andando e eu fiquei chocado como é que as coisas estão na praia de Maceió. Tá todo mundo na praia sem máscara, nos bares as pessoas não têm máscara, ninguém usando máscara, claro, tá num bar bebendo, mas aglomeração gigantesca, as pessoas caminhando na orla, ninguém usando máscara. Eu cheguei a ver dentro de um bar um garçom que tava com a máscara assim, ó, com o nariz para fora, e conversando com o pessoal e servindo, respirando em cima da comida. Se ele tiver coronavírus, já pegou todo mundo, o restaurante inteiro já pegou. Eu vi gente andando, foi assim, eu fiquei chocado, eu quase me arrependi de sair de casa hoje. Eu posso falar que eu arrisquei a vida para gravar o vídeo desse outdoor hoje, porque olha, ninguém usa máscara, e isso porque aqui onde eu moro, se eu não me engano, tem decreto que é obrigatório usar máscara. Agora, fiscalização nenhuma, zero. As pessoas simplesmente não respeitam. E isso é no Brasil inteiro. Por quê? Porque tem um presidente que estava contaminado e tem a foto dele. Até o meu vídeo anterior foi sobre isso, que ele estava lá saindo sem máscara, falando com as pessoas normalmente, como se não fosse absolutamente nada. Ó, você pode... E se as pessoas veem um presidente, que é quem tem que dar o exemplo, contaminado, saindo sem máscara e causando aglomeração e falando com as pessoas de perto, imagina as pessoas que falam, eu tô assintomático, eu não tenho nada, o ministro da Saúde falou que assintomático não passa para ninguém, é claro que eu não vou usar máscara. A máscara é chato de respirar com máscara, realmente é um saco respirar com máscara, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Muito se fala lá na Polônia, é um argumento que foi muito utilizado, que as gerações passadas, para salvar o país, precisaram ir à guerra, precisaram protestar, muitos morreram, milhares morreram. Hoje, para salvar o país é simples, é só usar uma porcaria de uma máscara, e as pessoas não conseguem, elas não conseguem, é difícil, usar máscara, só isso, não dá. Teve gente na praia e tudo mais, aí quando vai a TV da entrevista, o pessoal fala, mas a gente tá mantendo distância de 2 metros, como se isso ajudasse num lugar que tá ventando, todo mundo sem máscara aglomerado, 2 metros de distância. Pois bem, é isso, e isso é graças ao Bolsonaro. Então, o Tribunal de Haia vai demorar, eles demoram alguns meses para analisar a denúncia, eles vão, minha opinião, e assim pode anotar, vão aceitar a denúncia contra o Bolsonaro daqui a alguns meses. Talvez seja mais rápido por conta da pandemia, se é um assunto urgente, ou talvez demore mais exatamente porque eles vão analisar direitinho para pegar o Bolsonaro, e aí começam um processo contra o Bolsonaro no qual ele pode ser condenado e pode, aí não tem para onde ele fugir, só se ele fugir para a Lua, porque aí ele vira procurado no mundo inteiro, assim como foi o Saddam Hussein, Gaddafi e tantos outros que foram condenados, ele vai virar procurado no mundo inteiro, porque ele está cometendo um crime de genocídio. E só um adendo, tudo isso também fala sobre o massacre de um grupo menor ainda, que é o grupo dos indígenas, negros, quilombolas e também das pessoas mais pobres que têm muito menos acesso a qualquer tipo de medicamento, a tudo mais. Também cito o fato de que o Bolsonaro até se negou a ajudar os índios com água potável, com máscara e tudo mais. E então é muito, mas muito bem fundamentado. Faz algumas semanas fizeram uma denúncia também contra o Bolsonaro, mas era por tentativa de genocídio contra os índios, lembra? Era uma coisa muito mais específica, que dizia respeito só aos índios por conta dos vetos do Bolsonaro num projeto de lei. Ali já há embasamento, muitos juristas dizem que há embasamento para o Bolsonaro ser condenado, mas agora não é tentativa, não, é genocídio. As 87 mil mortes até o momento é um genocídio. Então, gente, calma, muita calma, porque as coisas vão dar certo em algum momento. Esse
esse genocida vai ser punido. Se você quiser ajudar, um segundinho, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo. Sempre que compartilhar, deixa uma mensagem junto com o vídeo para as pessoas também quererem compartilhar, para as pessoas também quererem passar para frente, principalmente para a pessoa querer clicar, porque só colocar o link em tudo que é lugar para todo mundo é spam. Spam ninguém gosta. Spam passa como se fosse poluição visual. As pessoas simplesmente pulam, ficam bravas por um segundo, ficam assim, coisa chata, e passam e não clicam. Então, se você quiser fazer um marketing de verdade, compartilhar, compartilhamento não deixa de ser um tipo de micromarketing, você coloca uma mensagem, alguma coisa que as pessoas vão querer compartilhar, entrar, se inscrever no canal e a gente aumenta a oposição a esse genocida. E quem quiser, tem na descrição e nos links, seja membro ou o apoie-se, como contribuir para a gente encher o Brasil de outdoors contra o Bolsonaro. É isso, falou!